Só um segundinho. Penso que já devem estar a ver a minha apresentação e vou começar então a falar do que me apraz para esta tarde. 2 dias de reflexão, um painel tão rico onde foram abordados temas tão atuais e interessantes, foi-me então solicitado que apresentasse uma reflexão sobre a gestão da segurança e a importância de atores externos ao Estado. Ou seja, o que nos propomos abordar é se a segurança, sendo um direito de qualquer cidadão e se ao Estado compete zelar e promover esses direitos, qual é a relevância e o papel de outros atores que podem contribuir para a segurança e se porventura estamos a viver uma espécie de privatização da segurança. A segurança é um estatuto que abarca o indivíduo na concretização dos seus direitos. Na Constituição da República Portuguesa, a segurança surge como um direito de liberdade e garantia. Esta tipificação também é referida na linha B do artigo 9º da Constituição e onde é mencionado que é ao Estado quem compete garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelo Estado de Direito Democrático. Certamente que a segurança é um conceito que difere da percepção dos diferentes constituintes da comunidade, mas, contudo, poderá entender-se que é como um sentimento de proteção que permite ao cidadão ser livre. Pode-se traduzir na ausência de ameaças e perigos que leva a que o indivíduo não tenha que se recorrer de atores externos ou mesmo adaptar determinados mecanismos em sua defesa. O Estado, na sua tarefa de garantir os direitos, é chamado a intervir para proteger a comunidade e o cidadão, impedindo que os direitos inerentes a estes sejam violados ou colocados em causa. O Estado torna-se assim o protagonista no processo de segurança, do qual deve ostentar metas sociais para o suprimento das necessidades gerais e não podendo ignorar as necessidades da comunidade. Porquê? Porque o homem vive em sociedade. A segurança do cidadão torna-se relevante para o Estado para que a própria salvaguarda da legalidade democrática seja garantida na prossecução do bem-estar do povo, da igualdade e do uso de direitos pelos seus detentores. A segurança é como que um catalisador para o gozo de outros direitos fundamentais. O Estado não pode abdicar de regularizar desta matéria, sob pena de não intervir na conflitualidade entre os particulares e fomentar a desordem, o crime e o caos. As políticas públicas de segurança, mesmo que fomentem a liberdade, não podem olvidar a ocorrência de incivilidades e de crimes. Estes são uma forte fonte de preocupação da comunidade, uma vez que sem existir segurança, o cidadão não se irá sentir livre. Para que o Estado possa assegurar as condições da segurança e tais condições vigorem nas medidas inerentes à mesma, como a liberdade e o bem-estar comum, teve então necessidade de constituir uma força com tal capacidade. Quem? A polícia. Se a segurança é uma circunstância que permite o bom funcionamento da sociedade e a organização através da ação do Estado, então a polícia é o organismo que permite a concretização dessa mesma segurança. Como o cidadão é a prioridade do Estado, este tem que ter políticas e estratégias de segurança que implemente através da ação de uma força coletiva que vá à realização desses próprios ideais. A polícia é então entendida como uma entidade com capacidade para intervir no sentido de impedir que existam ameaças aos interesses individuais, cumprindo e fazendo cumprir as normas gerais de conduta na comunidade, com a incumbência de permitir o gozo de direitos, de fazer cumprir tais regras e assegurar a legalidade democrática. A polícia emprega meios para que o cidadão se sinta seguro, intervindo, fiscalizando e condicionando comportamentos que podem hipotecar a liberdade e a segurança. Para um melhor enquadramento sobre os modelos de polícia existentes, e em breves segundos, não vos vou tomar muito tempo, contextualizamos alguns modelos de polícia que existem, segundo a tese do professor Ferreira de Oliveira, professor aqui no ISPSI, na caracterização destes próprios modelos, dando aqui alguns exemplos para entendermos e compreenderem o modelo que existe em Portugal também. Um modelo descentralizado, quando uma polícia tem uma organização própria para cada Estado, dentro do mesmo país, como pensamos que seja o caso do Brasil e também dos Estados Unidos da América. Um modelo nacional, o qual apresenta uma polícia única para todo o território e com comportamento de todas as valências. Peço desculpa, eu recebi informação que
não está a passar a minha apresentação. Eu vou tentar novamente partilhar. Espero que já estejam a ver. Se já estiverem a ver, eu prossigo. Muito bem. O modelo nacional, o qual apresenta uma polícia única para todo o território e que comporta todas as valências, desde a ordem pública, a investigação criminal, o trânsito, entre outras, como é o caso de países como a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca. Um modelo dualista, no qual o país dispõe de duas polícias, uma de cariz militar e outra de cariz civil. A de modelo militar mais vocacionada para as áreas rurais e a de cariz civil para os grandes centros urbanos, com expressão em vários países, como é o caso de Espanha, França ou Itália. O modelo pluralista, semelhante ao modelo dualista, com duas forças de segurança, uma civil e outra militar, mas com a constituição de outras polícias. Não polícias administrativas gerais, mas sim polícias administrativas especiais, simplesmente vocacionadas para áreas específicas que as forças de segurança existentes não têm competência ou não têm especialização, como é o caso de Portugal. A segurança tem vindo a transformar-se. O pensamento evoluiu e o Estado entendeu que algumas das suas funções não eram desenvolvidas pelas polícias, poderiam então ser desempenhadas por alguns agentes de segurança não pública. E, inclusive, algumas das funções que já eram desenvolvidas eram então agora desenvolvidas e pressupostadas por outras forças que não as do Estado. Peço desculpa, recebi outra vez informação que não está a passar. Os problemas técnicos estão a ocorrer hoje, infelizmente. Não está a passar a minha apresentação. Eu vou tentar passar novamente. Vou tentar passar assim, em ecrã inteiro. Pode ser que assim já consigam ver. Penso que agora, com o ecrã inteiro, já consigam ver toda a apresentação e peço desculpa por estas falhas técnicas. Vamos ver se assim já é possível. Estava eu a falar sobre algumas funções que eram desenvolvidas pela polícia e que o Estado entendeu que efetivamente poderiam ser desenvolvidas por uma força não pública. A segurança, como eu disse, tem vindo a transformar-se, as necessidades aumentaram, o cidadão ficou mais exigente e o Estado prosseguiu na regulamentação de um novo estilo de segurança, o qual reajustou a entrada de novos atores neste plano. Os problemas de segurança marcam a atualidade, quer no âmbito interno, quer no âmbito externo. A competência do Estado em promover a segurança tem caminhado com o crescente mercado da segurança privada, mas como é que pode o Estado abandonar uma das suas funções fundamentais e atribuir às empresas de segurança privada um papel fundamental quando, como todos sabemos, o intuito das empresas é fomentar o lucro. Atualmente, a produção de segurança não pode estar apenas adstrita ao Estado. A segurança privada tem vindo a ganhar terreno no plano da segurança e agora configura-se como um ator fundamental para a própria persecução da segurança. Tem assumido diversas tarefas que eram exclusivamente assumidas por recursos do Estado e, inclusive, têm ganho alguns projetos neste setor. A privatização da segurança visa assim a possibilidade do Estado de abandonar determinadas tarefas que até então eram exclusivamente por si executadas e permitir que os privados assumam tais competências para que, fundamentalmente,
o cidadão não seja preterido nos seus direitos no seio da comunidade. No fundo, os privados concorrem com o setor público da segurança na medida em que permitem concretizar determinadas tarefas que não coloquem em causa a autoridade do Estado e que permitam elevar a segurança nos espaços em que o cidadão usufrua, num pleno direito à segurança que a lei fundamental assim o determina. As razões para a privatização da segurança podem ser de diferentes motivos. Se, por um lado, poderá advir da limitada resposta que o setor público tem, quer no âmbito orçamental, logístico ou até mesmo legal, por outra perspectiva, o Estado poderá aproveitar esse conhecimento, essa capacidade financeira, essa experiência ou iniciativa do setor privado para colmatar uma necessidade, o qual verifica que não consegue competir com a resposta do setor não público. Observe-se que o Estado acaba por deixar de ser um exclusivo executante da segurança, assumindo um papel de controlador na concessão e racionalização dos recursos e da própria descentralização. Esta possibilidade que o Estado confere ao setor privado deve ser apreciada sob dois pensamentos. O primeiro diz respeito às atribuições que podem ser desempenhadas para além do poder público. E, por outro lado, a percepção que fica na comunidade com a legitimidade de uma entidade privada contribuir para a segurança dos cidadãos. Como também o regime de razoabilidade normativa que um profissional de segurança privado adquire na limitação de determinados direitos do cidadão. Por incrível que pareça, e numa plateia e mesa com inúmeras polícias, convido-vos então a refletir sobre as atribuições e a relevância da segurança privada na persecução da segurança pública. Neste sentido, ao apreciarmos o cerne da segurança privada, verificamos que os objetivos desta atividade são dois. Primeiro, a proteção de pessoas e bens e, em segundo lugar, a prevenção da prática de crimes. Mas temos que perceber então e interrogarmos qual é a relevância então que a segurança privada pode ter na persecução da segurança pública. Na minha análise sobre as competências da segurança privada, verifico 4 campos de relevo. A saber, a área económica, a crescente adoção de competências das forças de segurança, a contribuição para o sentimento de segurança e, por fim, o regime de complementaridade com as forças e serviços de segurança. No que concerne à área económica, ao analisarmos o relatório anual de segurança privada, relatório publicado aqui em Portugal, verificamos que em Portugal existem quase 60 mil pessoas habilitadas ao serviço de segurança privada, quer tenham ou não habilitação a nível de cartão para o exercício de funções, ou seja, 60 mil pessoas habilitadas a trabalhar em segurança privada é um número com relevo para o caso português. Para tentarmos melhor compreender este espectro, Portugal tem cerca de 40 mil polícias, divididos entre Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana. Ou seja, existem mais profissionais de segurança privada do que polícias em Portugal. Continuando, existem quase 100 mil cartões profissionais emitidos e em prazo, e número este que espelha a possibilidade de um profissional de segurança privada ter mais que um cartão de especialidade. Ou seja, por exemplo, ter um cartão que o habilita a ser vigilante, mas também ter um cartão que habilita a função de vigilante de proteção e acompanhamento pessoal, por exemplo. E por fim, quase 39 mil profissionais em exercício de funções, isto é, profissionais com contrato de trabalho. Abandonando os profissionais e concentrando o foco mais nas empresas, atualmente existem 86 empresas de segurança privada a elaborar. Destas, existem 140 alvarás emitidos. E para se perceber o que é um alvará, em poucas palavras, é a especificidade que permite o exercício de um determinado tipo de funções, ao qual a empresa se vai destinar a promover um serviço de segurança. E estes números devem ainda ser adicionados todos os postos de trabalho que não requeram emissão de alvará para empresas ou licenças de autoproteção, titularidade de cartões profissionais, como o pessoal administrativo ou de apoio à atividade de empresas de segurança privada e de autoproteção. Ou seja, o que eu quero dizer é que é um setor que tem um forte contributo para a criação de emprego, que contribui significativamente, então, para a economia do país. Mas esta apreciação é de um leigo em economia, por isso, se me permitem, sutur ner ultra crépida. Não vá o sapateiro além da sua sandália.
Outro dos pontos de relevância da segurança privada na promoção da segurança interna consigna-se nas diferentes atribuições que esta tem adquirido em detrimento das competências das forças de segurança. Falo das diferentes atribuições que há alguns anos atrás eram desempenhadas exclusivamente por polícias da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana ou até por entidades juramentadas. Ao analisarmos a Lei de Segurança Privada, existem diversas funções admitidas a este pessoal, entre elas, o pessoal de vigilância privada deixou de ter unicamente funções de controlar acessos e de vigiar os espaços de modo a prevenir a prática de crimes e, ao longo do tempo, este espaço foi-se alargando com outras competências e permitiram às forças de segurança abdicar de tais atribuições para que se possam canalizar para outras missões que se considerem mais prioritárias. Alguns exemplos. O controle e vigilância de espetáculos desportivos, por exemplo, num estádio de futebol, era desenvolvido por polícias e agora é desenvolvido em colaboração com a polícia pelos assistentes de recinto desportivo. O controle de acesso a espetáculos culturais, como um concerto, uma exposição de arte, era uma missão que era desenvolvida por polícias e agora, para além de polícia, ou seja, em número reduzido, é desenvolvida por assistentes de recinto de espetáculos. Mas também na prevenção e detecção de objetos proibidos em espaços de transportes internacionais, por exemplo, no caso de um porto ou um aeroporto internacional, a revista de segurança era feita anteriormente por polícias e agora é competência de assistentes de portos e aeroportos. E sem olvidar as competências de prevenção de crimes na adoção de uma medida especial destinada à segurança, como é o caso das revistas de prevenção e segurança. Todas estas competências que ainda agora referi eram atribuições das forças de segurança e encontram-se atualmente na possibilidade de serem desenvolvidas pela segurança privada. São estas, mas entendo que no futuro a segurança privada poderá ainda contribuir para a segurança interna na adoção de competências que agora ainda são exclusivamente cometidas pelas polícias. Como, por exemplo, a vigilância florestal, a visualização de imagens dos sistemas de imagem e proteção de prevenção das cidades autorizadas, o atendimento do número de emergência ou mesmo a guarda de indivíduos detidos nos tribunais. E note-se que mencionei a guarda de indivíduos detidos e não a de indivíduos presos. A possibilidade também de ser atribuída à segurança privada o regime de notificações de tribunal, tudo isto são funções que ainda são desempenhadas exclusivamente por polícias, maioritariamente polícias da PSP e da GNR, e que a sua deslocação para a segurança privada permitiria a recolocação de centenas de polícias para outras missões. Ainda sobre as competências que podem ser conferidas ao setor de segurança privada, é de realçar que todas estas competências são única e exclusivamente tarefas de Polícia Administrativa Geral. Não defendo qualquer competência nas áreas de investigação criminal ou de inteligência policial ou até de reposição da ordem pública que passem das polícias para o espectro do setor privado. Este setor privado, mesmo que tenha uma capacidade para responder a qualquer uma destas áreas agora elencadas, face à sua especificidade e ao uso da autoridade do Estado, na supressão ou até na limitação de direitos, jamais poderá abdicar da sua competência exclusiva, mesmo que, por hipótese, fosse possível um regime de partilha ou de implementação privada sob supervisão pública nestas últimas matérias agora elencadas. Todavia, não se pode imaginar que o Estado abdica ou abandona o setor da segurança com a intervenção dos privados. O Estado continua a ter um papel preponderante na promoção de segurança, visto que não renega a sua função fundamental de regular, acompanhar e, quando for necessário, fiscalizar. O controle administrativo do Estado insere-se assim nestas atribuições, observação direta, zelar pelo cumprimento das normas referentes à atividade, acompanhar a evolução do sistema regulador implementado e, sempre que possível e necessário, fiscalizar o seu cumprimento e exercer o poder que lhe cabe, que é o poder sancionatório. Como o tempo é escasso, centremos no próximo item, que entendo ser de relevância da segurança privada no contexto da segurança interna, e falo da persecução para o sentimento de segurança. Não podemos abdicar desta possibilidade. O sentimento de insegurança é um processo de leitura da realidade que rodeia o cidadão. Não existe um conceito definido de sentimento de insegurança,
pois difere do interveniente e do contexto em que este se insere, sob a formulação de diferentes fatores e que diz respeito à inquietude e ao receio que o cidadão tem de ser alvo de um crime ou da tentativa de um crime. E assim pode também a segurança privada contribuir para o sentimento de segurança? Em que sentido? Embora delimitada no local do exercício de funções, o espaço limitado, privado e de acesso ao público, o exercício da segurança privada poderá contribuir para o sentimento da segurança na prevenção geral da criminalidade, na prevenção de incivilidades e na prevenção geral stricto sensu. Comecemos então pelo primeiro ponto. É uma das competências da segurança privada a prevenção da prática de crimes. Logo, o cidadão que denota que o espaço utilizado é vigiado por elementos de segurança privada, intrinsecamente assume que aquele espaço é alvo de uma vigilância contra práticas criminais. Mas não só, também na prevenção de incivilidades. As incivilidades são comportamentos e ações que não dizem respeito à prática de crimes, mas que podem influenciar a percepção de segurança em determinado local. Nos espaços privados e de acesso ao público são, por exemplo, casos de ruído em excesso, consumo excedente de álcool, toxicodependência, falta de higiene, luminosidade insuficiente, falta de arrumação imobiliária, património danificado ou pichado. São estes os casos em que a segurança privada contribui, ou seja, não entram diretamente nas atribuições decorrentes do exercício de segurança privada, mas são funções que os vigilantes acabam por ter na persecução das suas missões e que permitem corresponder, em sentido lato, à proteção de pessoas e bens. No que respeita à prevenção geral stricto sensu, considero relevante mencionar as medidas de segurança e prevenção que são desenvolvidas pela segurança privada e que contribuem para a percepção de que o local frequentado se encontra protegido contra qualquer tipo de ação fora do padrão adequado, como é o caso dos instrumentos de persecução de segurança, ou seja, a obrigatoriedade da segurança privada de utilizar um uniforme, dos sistemas internos de captação de imagem, da utilização de outros dispositivos como as raquetes de detecção de metais, dos pórticos, dos tapetes de raio-x. Mas também os outdoors e os dísticos que indicam que as instalações se encontram vigiadas pela segurança privada e que, em caso de intrusão, é de imediato comunicado às autoridades. O último ponto que me cumpre referenciar na contribuição e relevância da segurança privada para a segurança interna corresponde ao regime de complementariedade. A atividade de segurança privada tem por função complementar à atividade das forças e serviços de segurança do Estado. Mas em que medida esta complementariedade é efetivada? Ao recorrermos à etimologia da palavra, complementar é o quê? É congregar, é completar, é adicionar, é dar um contributo ao já existente. Ao recorrermos à lei de segurança privada, a resposta poderia cingir-se apenas ao objeto de segurança privada, ou seja, a proteção de pessoas e bens e a prevenção da prática de crimes. Mas não é apenas isto. Existem outras prerrogativas que poderemos descobrir e definir que as atribuições de segurança privada são um complemento das exercidas pelas instituições de segurança do Estado. Não só atribuições, mas também um conjunto de deveres e proibições que, face à relevância da segurança no seio da comunidade, o Estado não pode abdicar de regularizar e deixar bem patente a sua linha de orientação. Desde logo, o regime de proibições. É proibido o exercício de funções de segurança privada que correspondam a competências exclusivas das autoridades judiciárias ou policiais, afastando a possibilidade de serem confundidas as matérias que se encontram sob a exclusiva competência das polícias com a atividade de segurança privada, como é o caso da investigação criminal ou a reposição da ordem e tranquilidade pública. Verificamos ainda a impossibilidade de serem prestados serviços a entidades ou pessoas que desenvolvam atividades ilícitas, porque não seria admissível o Estado atribuir competências de segurança a um determinado setor de atividade e esse mesmo setor, quando recebe essas mesmas competências, utilizá-los na proteção de empresas, grupos ou pessoas envolvidas em atividades de índole criminal ou de desrespeito aos princípios fundamentais do Estado. Que é o quê? O respeito pelas liberdades e os direitos individuais. E nesta senda da persecução das tarefas fundamentais do Estado de Direito Democrático, cabe às empresas com competência de segurança privada, como também aos seus colaboradores, adotarem uma conduta de respeito pelos direitos, liberdades e garantias.
Vejamos ainda outra obrigação complementar às forças do Estado, no sentido de que a obrigatoriedade que existe da segurança privada prestar assistência às pessoas em perigo, não especificando o legislador se este perigo se refere só e apenas só a situações de iminência da prática de crimes, mas é a minha posição que o redator legal foi um bocadinho mais longe e estabelece não só situações de prevenção de situações de índole criminal, mas também situações de âmbito de proteção civil. A correlação com as forças do Estado por parte da segurança privada não se esgota nos agora elencados, visto que a atividade apresenta deveres e que devem ser cumpridos não só pelos elementos de segurança privada, mas também pelas entidades, ou seja, pelas empresas, não só pelo trabalhador, mas também pela empresa. É o caso de prestar às autoridades públicas toda a colaboração que for solicitada e, para além deste propósito, é evidente que, caso exista qualquer intervenção das forças ou serviços de segurança em locais onde se encontram entidades de segurança privada, estas devem colaborar no que for necessário, mas também, não só colaborar, mas colocar os seus meios humanos e materiais à disposição e sob direção do comando daqueles. E, por fim, o dever especial de comunicar, e esta comunicação deve ser imediata, de qualquer crime que tenham conhecimento no exercício de funções, onde existe aqui quase uma equiparação da segurança privada ao conceito de funcionário que existe no Código Penal. Então, e relativamente à ocorrência de um crime, qual é o contributo que a segurança privada pode dar? Em contraposição ao direito à liberdade, existe a possibilidade de restringir o indivíduo e privá-lo da sua liberdade. Falamos da detenção. A detenção tem como finalidade a apresentação do suspeito junto à autoridade judiciária para a apreciação da conduta que se encontra a ser indiciada. Se no âmbito do fora de flagrante delito, ou seja, não revestindo qualquer situação do cometimento do crime no imediato e em momento posterior, o regime é de exceção e só poderá ser cometido por juiz, Ministério Público ou Autoridade de Polícia Criminal, o caso do flagrante delito é diferente. A detenção em flagrante delito corresponde ao crime que está a acontecer, que acabou de acontecer, ou mesmo que após a autoria o agente do crime é encontrado no imediato com objetos que demonstrem que acabou de cometer o crime ou que nele participou. Se para a autoridade judiciária ou para a entidade policial a detenção em flagrante delito é obrigatória, no caso dos particulares apenas assume um caráter facultativo. Por esta razão, o pessoal de segurança privada, mesmo no exercício de funções, pode atuar neste âmbito e realizar a detenção em flagrante delito de um cidadão por autoria de crime punido com pena de prisão. Eu sigo as opiniões que os profissionais de segurança privada podem, no exercício de funções, realizar detenções em flagrante delito, porque o próprio regime de segurança privada visa a salvaguarda de pessoas e bens, evitando qualquer prática de violação da lei. E se por maioria de razão um particular o pode fazer, não é por estar no exercício de funções de segurança privada que o deixa de o poder fazer. Pode-o fazer não só por estas razões, mas porque também as detenções em flagrante delito, no fundo, no âmbito da atividade de segurança privada, é também complementar à das forças de segurança e de colaboração. Não é uma obrigatoriedade imposta ao profissional. Assume em si um caráter facultativo e que jamais pode ser exercido por ordem ou da entidade patronal, ou de um colaborador, ou até no limite por parte do cliente. Tais atos, todavia, não se podem confundir jamais com o desempenho de funções e de atos reservados às autoridades policiais, excluindo assim qualquer possibilidade de cometerem o crime de usurpação de funções por estar, porventura, a tomar atos próprios de uma força pública, neste caso uma polícia. Agora, levo-vos a outro pensamento. Se o particular pode usar da força para mobilizar um suspeito da prática de um crime, mas não pode empregar armas ou invadir um domicílio, por exemplo, o que é que vamos dizer relativamente aos meios técnicos que a segurança privada tem ao seu dispor? Os meios técnicos de segurança privada podem e devem ser utilizados na progressação do contrato estabelecido entre o prestador de serviço e o cliente. Ou seja, os meios técnicos são apenas para ser utilizados nas funções de segurança privada, daí estarem autorizados para aquele fim. Mas no âmbito de uma detenção de flagrante delito,
o segurança privado que tiver meios técnicos pode ou não utilizá-los? Eu acho que não. Porquê? Porque o segurança privado está na ótica de um particular. Se ao particular não se legitima a utilização de qualquer objeto para a processão de uma detenção de flagrante delito, isso está salvaguardado ao regime das polícias, devido à utilização de algemas, de um bastão, de uma arma de fogo, então o segurança privado também não abarca tal legitimidade em utilizar qualquer meio técnico de segurança privada. Estes encontram-se exclusivamente adstritos às suas funções particulares de segurança. No limite, não se admitia, por exemplo, que um segurança privado que utilizasse ou que utilize um canídeo no exercício das suas funções de segurança privada possa proceder à detenção em flagrante delito de um suspeito e empregar o animal para capturar o suspeito, ou seja, utilizar o cão para capturar esse suspeito. Esse regime está completamente reservado às forças de segurança. Por as entidades de segurança privada terem essa possibilidade de utilizar canídeos como meio complementar à vigilância humana, não se pode alterar a sua utilização para a execução de uma detenção em flagrante delito e, por hipótese, não nos lembrarmos destas especificidades. A utilização dos meios técnicos apenas e são admissíveis em casos de quê? Em casos de legítima defesa. Aí o caso é completamente diferente. Como o Código Penal legitima, a legítima defesa existe quando há uma conduta necessária para repelir uma ação atual e ilícita que esteja a ofender os bens do próprio ou de terceiros, do qual o interveniente deve atuar na defesa dos interesses juridicamente protegidos, por não ser possível recorrer à força pública. E nesta medida, e caso um agente de segurança particular esteja sobre uma situação de legítima defesa, admite-se a utilização dos meios técnicos e só nessas situações de legítima defesa, quando a necessidade e a utilização de tais meios seja proporcional à agressão a que está a ser alvo. É a justificação de utilização destes meios necessários e correspondentes tão só para cessar a agressão que o visado se encontra a ser alvo, não podendo exceder o recurso aos membros para que se possa alegar que o meio técnico foi indispensável à contenda. Mas que futuro temos nós para a segurança? Como referido nesta apresentação, entendo que ainda existe espaço para o alargamento das competências da segurança privada, mas também no acesso a mais tecnologia de prevenção e vigilância, com a regularização da utilização de outros instrumentos de contributo à segurança e, como sabem, no campo da tecnologia, o futuro certamente nos reservará mais e melhores utensílios de promoção de segurança. Também devemos ter em atenção que, ao desejarmos uma mais capacitada segurança privada, mais profissional, mais ligada à segurança, mais em prol da cooperação com a polícia e em prol da promoção dos direitos do cidadão, devemos ter em consideração também os seus recursos humanos, o qual deve ser pensado, pelo menos aqui em Portugal não existe, um regime de carreira própria para estes profissionais. Por fim, devemos continuar a acompanhar com atenção o exercício ilícito da atividade de segurança privada, continua a existir, infelizmente, e verificar as vicissitudes e sucessos da possibilidade de utilização de segurança privada a bordo de navios que atravessem áreas de alto risco de pirataria. Como tal, também devemos continuar a observar, apreciar e criticar o que se passa no plano internacional. Damos como exemplo, concretamente, o conflito Rússia-Ucrânia. Todos sabem que existe, ou existiu, agora não é tão falado, uma empresa de segurança privada militar que tem recursos, que tem capacidade para competir com o exército de um Estado. Como verificado, a segurança privada pode ser então um elo de relevância para a autoridade pública, ou seja, de colaboração com a polícia em promoção de direitos. Caso a segurança privada aceda a novas competências, pode o quê? Pode libertar assim mais polícias para missões específicas como, por exemplo, ordem pública, a inteligência policial, a investigação criminal e o trânsito. Porquê? Porque as polícias estão adstritas a determinadas tarefas que não são urgentes, que podem ser, não causam qualquer tipo de problema de serem colocadas na esfera da segurança privada e as polícias serem colocados noutro tipo de funções, serem canalizados por outro tipo de função. Todavia, sublinho que o Estado jamais poderá abandonar a sua tarefa de acompanhar, restringir e fiscalizar esta tarefa, por ser uma tarefa de relevo na comunidade e por ser o grande garante dos direitos e liberdades do cidadão.
A todos, o meu muito obrigado pela atenção dispensada. Peço desculpa pela falha de comunicação aqui entre o PowerPoint e a minha voz. Foi aqui uma falha técnica. Espero que tenha surgido para refletirmos sobre estes novos espectros da segurança, sobre este novo pensamento, uma nova realidade, a entrada de outros atores externos à segurança pública, para que, efetivamente, todos nós sabemos que os recursos são escassos, sejam eles materiais como humanos, e começarmos a pensar de novos atores a entrada na segurança da nossa comunidade. A todos, muito obrigado pela vossa atenção. Eu passo a palavra ao Sr. Professor Sérgio Fernandes, Coronel Sérgio Fernandes, que vai nos trazer uma abordagem ao tema de polícia e futuro. Sr. Coronel, obrigado. Muito obrigado, comissário João Gíria, pela importante contribuição, pelo contributo, pela brilhante palestra. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, eu inicio a minha fala, espero que todos estejam me ouvindo bem. Sr. Coronel, tem o microfone desligado. Opa! Bem, então vamos iniciar novamente, né? Agradecer o comissário João Gíria pela brilhante palestra, pelo contributo, pela contribuição, né? Eu tenho certeza que trouxe importantes informações aqui para a nossa plateia, para o nosso público. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o Coronel Eugênio, comandante da Academia de Polícia Militar, o professor José Carlos, que é o diretor da FAMIG, cumprimentar o comissário Rui Marta, diretor adjunto do ICPOL, que é o Centro de Investigação do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, entidade ao qual eu sou vinculado em Portugal, né? Cumprimentar também o meu colega de ICPOL, o comissário João Gíria. E cumprimento a todos aqueles que nos honram com suas presenças, sejam de forma presencial ou aqueles que estejam, porventura, online, né? Muito bem, então vamos dar início à nossa apresentação. Então vamos aqui colocar a nossa apresentação. Vamos ver. Ok? Espero que todos estejam tendo uma boa visualização da nossa lâmina. Muito bem, então vamos dar início. Polícia e futuro, construindo uma identidade prospectiva, né? Esse é o tema da nossa fala. Muito bem, vamos começar explicando o que é isso. O que deve ser isso? Bem, é o título de uma pesquisa que eu realizei entre 2019 e 2022, né? E eu me propus a analisar, interpretar dezenas, talvez centenas de tendências e megatendências políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, de longo prazo, que pudessem impactar a identidade organizacional da polícia. Feito isso, eu me dispus também a estabelecer premissas, pressupostos e algumas condicionantes de resposta dessa identidade para as tendências e megatendências. E eu denominei isso de identidade prospectiva. Vamos lá, vamos repetir a explicação desse tema. O que seria isso? Polícia e futuro construindo uma identidade prospectiva. Uma pesquisa que eu realizei entre 2019 e 2022, e o pesquisador se dispôs a analisar, interpretar dezenas ou talvez centenas de tendências e megatendências de longo prazo nas áreas política, econômica, social, tecnológica, dentre outras,
tentando evidenciar e verificar qual o impacto disso ou o que representaria isso para a identidade organizacional da polícia. E me dispus também a estabelecer algumas premissas, alguns pressupostos, algumas condicionantes para essa identidade, de modo que pudesse responder a essas tendências e a essas megatendências. Bem, e para isso, eu vou apresentar aqui um roteiro, vou mostrar aqui qual foi o percurso metodológico que eu segui nessa pesquisa, o step by step, o passo a passo, a problematização, qual foi a pergunta que norteou toda a minha pesquisa, que a gente chama de pergunta de partida, a questão central. Vou apresentar aqui os 3 conceitos-chave que nortearam a nossa pesquisa. Vou justificar aqui o tema, tentar justificar aqui o tema, a razão do tema, a relevância desse tema para a polícia, dar com mais detalhe a identidade organizacional, que é o tema central da nossa pesquisa, apresentar as fontes base que eu utilizei para extrair as tendências e megatendências, uma síntese das tendências e megatendências no Brasil, uma síntese das tendências e megatendências no mundo, lembrando que são tendências e megatendências de longo prazo, até 2040, trazer aqui as corporações que eu comparei para extrair algumas informações com relação à identidade organizacional e, no final, trazer aqui algumas constatações, alguns resultados e algumas considerações finais. Vamos lá. Então, iniciando a nossa fala, eu gostaria de mostrar aqui o percurso metodológico seguido pelo investigador. Em linhas gerais, foram quatro fases, 4 etapas. Primeiro, estabelecer quais fontes ou quais cenários prospectivos eu utilizaria para extrair as tendências e as megatendências. Eu escolhi 2 cenários, Brasil 2035, cenários para o desenvolvimento, cenário construído pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, vinculado ao Ministério do Planejamento, e cenário de defesa 2020-2039, construído pelo Ministério da Defesa. Depois, mais à frente, eu vou explicar as razões pelas quais eu escolhi esses 2 cenários. São cenários que constituíram fontes base, mas foram complementados, foram corroborados, foram reforçados por outros estudos, outros cenários, outros autores. Então, eu tive esses 2 cenários como fonte base, mas complementados por outras fontes. No segundo passo, eu analisei e interpretei muitas tendências desses cenários e de outros estudos, lembrando que são tendências e megatendências de longo prazo, até o ano de 2040. No passo seguinte, eu analisei documentos oficiais para poder entender a cultura organizacional e os valores institucionais, porque nós sabemos que uma das formas de conhecer a cultura é por meio da análise de documentos oficiais, e foi o que eu fiz. Comparei a identidade organizacional, em especial os valores de 8 corporações policiais no mundo, uma no Brasil, que foi a Polícia Militar de Minas Gerais, e mais 7 corporações no mundo, daqui a pouco eu vou apresentá-las. E, por fim, com base na minha análise, na minha interpretação, eu apresentei as premissas, as condicionantes de uma identidade prospectiva para a polícia até o ano de 2040. Então, em linhas gerais, esse foi o nosso step by step, esse foi o nosso percurso metodológico para chegar ao objetivo que nós traçamos nessa pesquisa. Bem, qual foi a pergunta que norteou toda a nossa pesquisa, todo o nosso trabalho? Quais são as premissas de uma identidade prospectiva para a polícia? Ou quais seriam as premissas de uma identidade prospectiva para a polícia? Com base nas tendências e megatendências, eu tive que delinear algumas premissas, alguns pressupostos, algumas condicionantes que pudessem estabelecer uma identidade prospectiva ou uma identidade orientada por cenários para a polícia. Foi essa a pergunta que norteou todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa, e foi essa pergunta que realmente balizou o nosso trabalho ao longo dessa investigação. Muito bem, partindo agora para a definição dos conceitos-chave. O primeiro conceito, que é a base da nossa pesquisa, é o conceito de identidade organizacional. O que seria isso? Conjunto de atributos que torna a organização única, especial e inigualável, como essência,
princípios, crenças, qualidades, aspirações, sonhos, limitações e etc. Bem, identidade organizacional é como se fosse a impressão digital da organização. Não existe uma identidade igual a outra. Não existe. As organizações podem ser muito próximas, muito similares, atuarem no mesmo mercado, ter o mesmo negócio, mas a identidade é diferente. Não existe uma identidade igual a outra. E, geralmente, a identidade ela é constituída pelo negócio, pela missão, pelos valores e pela visão. Nessa ordem, pelo negócio, pela missão, pela visão, ou melhor, pelo negócio, pela missão, pelos valores e pela visão. Vamos lá. Terceiro conceito é o conceito de cenários prospectivos. O que vem a ser isso? São descrições de possibilidades de futuros construídas metodologicamente. Bem, qual é o grande objetivo de um cenário prospectivo? Para que ele serve? É para reduzir a incerteza. Reduzindo a incerteza, eu tenho condição de adotar medidas mais assertivas. O meu processo decisório passa a ser mais qualificado. E quando eu falo de possibilidades de futuro, eu tenho uma escala onde eu posso trabalhar com possibilidades fracas ou possibilidades fortes. Eu estabeleci uma escala de possibilidades e eu tenho no meio aquilo que a gente chama de ápice da incerteza. Por que isso? Porque toda aquela possibilidade que eu tenho 50% de chance de acontecer e 50% de chance de não acontecer, a gente chama de ápice da incerteza. Então, nessa figura, do lado direito, eu tenho os sinais fracos ou possibilidades fracas, e do lado esquerdo eu tenho os sinais fortes ou possibilidades fortes. Na minha pesquisa, eu trabalhei apenas com tendência e mega tendência e descartei as possibilidades fracas. O que é uma tendência? Tendência é aquela variável que já está numa trajetória muito bem consolidada e que dificilmente ela vai se alterar no horizonte de tempo estabelecido para a minha pesquisa. E o que é uma mega tendência? É uma tendência que tem uma trajetória muito mais bem consolidada a ponto de dificilmente ela ser alterada. É quase uma certeza. A tendência, ela caminha para acontecer e a mega tendência é quase uma certeza. É uma variável que dificilmente ela terá a sua trajetória ou o seu sentido revertido. Bem, e o último conceito é o conceito de identidade prospectiva. O que seria isso? Identidade organizacional construída com base em cenários prospectivos, visando o desenvolvimento da organização com projeção no futuro. Ou, para quem gosta, identidade prospectiva, eu posso dizer também que seria uma identidade orientada por cenários, ou uma identidade orientada por tendências. Ok? Vamos lá. Agora, justificando o tema da minha pesquisa. Primeira justificativa. O mundo VUCA. Nós vivemos hoje no mundo VUCA. VUCA é o acróstico de palavras em inglês que, traduzindo para o português, significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Muito bem. Então, o que é um ambiente volátil? É um ambiente cuja mudança ela ocorre com muita rapidez. Com muita rapidez. No passado, o ambiente não era volátil, porque as mudanças demoravam para acontecer. Hoje elas ocorrem com muita rapidez, tornando o ambiente muito volátil. Ele é incerto. Por que ele é incerto? Porque não se sabe, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 dias. Porque o grau de incerteza é muito grande. O mundo ele é complexo. O que é um mundo complexo? O que é uma complexidade? Complexidade é o alto grau de interdependência entre as variáveis. Variáveis políticas, econômicas, sociais, tecnológicas. Hoje nós não conseguimos mais analisar uma variável de forma isolada, porque ela está muito vinculada, está muito linkada, está muito interdependente com outras variáveis. A econômica com a tecnológica, a social com a política com a econômica com a social e por aí vai. Então, o mundo se tornou cada vez mais complexo pelo alto grau de interdependência entre variáveis. E por que ele é ambíguo? Porque nós temos
fatos que ensejam várias interpretações, né? O mesmo fato ele pode ser observado de várias formas, de várias abordagens, de vários ângulos, ensejando várias interpretações. Então nós temos um mundo hoje volátil, incerto, complexo e ambíguo, que nós chamamos de mundo VUCA. E com mais um detalhe, a polícia atua no mundo VUCA, ainda tem uma outra característica, ela atua num ambiente hostil, né? Existe vasta literatura, vários autores, várias pesquisas que confirmam, que comprovam que a polícia atua num ambiente hostil em face das características da sua atividade. Isso aí está muito claro. Não vamos aprofundar agora nessa questão, eu acho que isso é tema até de uma outra palestra, mas nós não podemos esquecer que, além do mundo VUCA, além do ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, a polícia, especificamente ela, também atua num ambiente de hostilidade, num ambiente hostil, em função das suas características. Bem, nós temos também aqui o mundo VUCA Prime, né? Esse Johansen é um pesquisador, um futurólogo, um pesquisador sobre o futuro, e ele criou o VUCA Prime como uma resposta, um antídoto ao mundo VUCA. Então ele criou uma resposta para cada segmento do mundo VUCA. Então, em função da volatilidade, ele criou a visão de futuro. Para responder à volatilidade, eu tenho que ter visão de futuro, vision, né? E a visão de futuro nós sabemos que faz parte da identidade organizacional. Como resposta à incerteza, nós temos que ter o quê? O understanding, ou seja, o entendimento. E qual seria o método para fazer face à incerteza? A prospecção de cenários. É isso que nós vamos falar mais sobre isso. A complexidade. Qual seria a resposta para a complexidade? A clareza. Nós temos que entender a complexidade, que é o alto grau de interdependência entre as variáveis, conhecendo, tendo clareza de que tipo de interdependência existe entre as variáveis. E o método para fazer face à clareza também é a prospecção de cenário. E, por último, ambiguidade. Para fazer face à ambiguidade, nós temos como resposta, de acordo com o VUCA Prime, a agilidade. Agir de forma rápida, é isso? Portanto, para responder ao VUCA, nós temos a visão, o entendimento, a clareza e a agilidade. Desses 4 itens, 3 estão vinculados à prospecção de cenários, que a identidade prospectiva pode perfeitamente responder, né? A visão de futuro faz parte da identidade, o entendimento e a clareza nós podemos responder com uma boa prospecção de cenários, analisando, interpretando tendências e megatendências, ok? Bem, além do mundo VUCA, nós temos também o mundo BANI. O mundo BANI foi criado, foi concebido por um autor, um pesquisador, Cássio, e logo após a Covid. A Covid trouxe um ingrediente muito especial para a interpretação desse mundo BANI. O que é o mundo BANI? É um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então nós temos o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, frágil, ansioso, não linear e incompreensível, e no caso da polícia, ainda hostil. Isso é para a gente entender o ambiente que nós atuamos, um ambiente muito turbulento e muito complicado, né? Vamos lá. Outra justificativa, a força da identidade para o desenvolvimento organizacional. Aí nós temos que abordar a tríade, o tripé, o triângulo da identidade. Qual que é o triângulo da identidade? Estratégia, mudança e ambiente. O que isso tem a ver com a identidade? Tudo, tudo. Por quê? Vamos explicar, né? Bem, a estratégia necessariamente ela tem como gênese, como origem, a identidade. Não é possível uma estratégia divorciada que não tenha a identidade como ponto de partida, né? Porque para saber aonde nós queremos chegar, para saber qual caminho trilhar, nós temos que ter muita clareza do nosso negócio, dos nossos valores, da nossa missão, da nossa visão. Portanto,
a estratégia necessariamente ela tem que estar vinculada e convergente com a identidade. Segundo aspecto, mudança organizacional. Eu só reconheço a necessidade de mudança se eu tiver clareza da minha identidade, clareza dos meus valores, da minha visão, da minha missão. Se eu não tiver, eu não vou reconhecer a necessidade de mudar. Eu vou perder oportunidades e não vou ter capacidade de me proteger das ameaças. Portanto, é fundamental uma clareza da minha identidade para eu reconhecer a necessidade de mudança. E o último ponto, último item do desenvolvimento organizacional é o ambiente organizacional. A identidade ela é uma resposta ao ambiente organizacional. Peter Drucker, que é uma das grandes referências na área de gestão, ele dizia que a identidade é a hipótese de inserção da organização dentro do ambiente onde ele atua. O ambiente organizacional ele é dividido em micro e macro ambiente. O macro é constituído pelas forças mais abrangentes, política, econômica, social, tecnológica, e o microambiente ele é constituído pelos stakeholders, ou seja, os públicos com os quais a organização mantém relação institucional. Então, a resposta da organização para a pressão exercida pelo ambiente externo está exatamente na sua identidade. Portanto, a identidade tem uma força muito grande em relação ao desenvolvimento organizacional. Outra justificativa, os níveis de mentalidade da liderança. Nós temos 3 níveis de mentalidade da liderança. O nível míope, que é aquele que só consegue pensar no presente. O imediatista, que é aquele que pensa um pouquinho mais à frente. E o estratégico, que é aquela liderança que tem visão de longo alcance. Longo alcance no tempo e longo alcance no espaço. Essa é a visão estratégica que conduz a organização a um ponto firme, que conduz a organização realmente no sentido de aproveitar as oportunidades e se proteger das ameaças. E a visão estratégica está convergente com aquilo que nós estamos propondo numa identidade orientada por cenários, numa identidade prospectiva. Identidade prospectiva é exatamente aquela identidade que responde às tendências e às megatendências de longo prazo. Eu vi que ontem o professor Dani Zaredini fez uma palestra para os participantes deste seminário sobre a geopolítica do Oriente Médio. Aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com mentalidade estratégica? O que isso tem a ver com a polícia? Tudo, porque o que ocorre no Oriente Médio em menor ou em maior ou em menor grau impacta a nossa atividade. Nós não podemos esquecer que qualquer variável econômica, social, política, tecnológica, em qualquer parte do mundo, em menor ou em maior grau, vai impactar a nossa atividade por causa da complexidade, por causa do grau de interdependência entre as variáveis. E visão estratégica, mentalidade estratégica é visão de longo alcance no tempo e no espaço. E isso está convergente com aquilo que nós estamos propondo no sentido de viabilizar uma identidade prospectiva, uma identidade de longo prazo que responda às tendências e às megatendências apresentadas pelos cenários. Outra justificativa, a constância de propósitos, extremamente importante e fundamental. A constância de propósitos faz parte do princípio número 1 dos 14 princípios de Deming. Quem foi Deming? Deming é considerado o pai da gestão da qualidade total. Um americano, consultor, professor, especialista em controle estatístico do processo, que forneceu consultoria para as empresas japonesas logo após a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava totalmente devastado, um país assim, em ruínas, que ressurgiu das cinzas, se tornou a segunda maior economia do mundo até pouco tempo, em função da qualidade dos serviços e dos produtos produzidos pelas suas empresas, em função dos princípios de Deming. Deming é considerado o pai da qualidade e tem como sua grande contribuição ter tornado empresas japonesas referência de qualidade, tornando aquele país uma potência econômica logo após a Segunda Guerra Mundial.
E o primeiro princípio da Segunda Guerra Mundial, e o primeiro princípio de Deming é exatamente a constância de propósitos. O que é isso? O que é um propósito? Propósitos são as crenças, são as convicções, é o direcionamento, é o rumo institucional. Eu não posso mudar com muita frequência os meus princípios. Eu não posso mudar com frequência as minhas convicções. Eu não posso mudar com frequência naquilo que eu acredito. Eu não posso mudar com frequência o rumo institucional. Segundo Deming, o que faz a organização realmente ter sucesso no longo prazo é a constância de propósitos. E isso está muito alinhado, muito convergente com o que nós estamos propondo, que é uma identidade de longo prazo, uma identidade prospectiva, uma identidade orientada por tendências ou orientada por cenários. Vamos lá. Agora falando um pouco de identidade organizacional. Há minutos atrás eu trouxe para vocês o conceito de identidade organizacional e disse que é uma espécie de carteira de identidade da organização. Faz parte do DNA da organização. A identidade ela é única. Não existe uma organização com identidade igual a outra. Ela é única. As organizações podem até atuar no mesmo negócio, mas a identidade é diferente. A missão é diferente. Os valores são diferentes. A visão é diferente. Então, o que é um negócio? Numa empresa privada, geralmente quem define o negócio é o seu proprietário, é o seu dono. Mas numa organização pública, quem define o negócio é a lei. O negócio de uma instituição pública, de uma organização pública, o negócio da polícia, ele é decorrente da sua previsão constitucional, da sua previsão legal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que é uma missão? É aquilo que eu faço. Quais são os valores? É naquilo que eu acredito. E qual que é a visão? O que é a visão? É onde eu quero chegar. É como eu quero ser percebido pela sociedade, pelo público, pelas pessoas que usufruem do meu serviço, dos meus produtos. Ok? Então vamos lá. Bem, falando agora de negócio. Vamos lá. Qual é o negócio da Polícia Militar, especificamente? Qual é o nosso core business? Muito bem. Então, o ponto de partida é a Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 5º. Lá tem o nosso papel constitucional. São duas palavrinhas ou dois termos que estabelecem a nossa missão constitucional, nosso papel constitucional. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Vamos lá, falando um pouquinho sobre preservação da ordem pública. O núcleo, preservação da ordem pública, o núcleo é ordem pública. É essa palavra que começa a definir o nosso negócio. Nós não encontramos definição de ordem pública em nenhum documento normativo legal que pudesse ensejar ou explicar ou detalhar o papel da Polícia Militar. Aí nós buscamos o conceito de ordem pública no direito francês, que é baseado na tríade do tripé: segurança pública, tranquilidade pública e salubridade pública. Olha que não é uma norma muito nova, é do século XVIII. É o direito francês que define a ordem pública como esse tripé: segurança pública, tranquilidade pública e salubridade pública, já lá no século XVIII, meados de 1750, 1730, por aí. O que seria segurança pública? A ausência de crime. O que seria tranquilidade pública? É um clima harmonioso de convivência social. E o que seria salubridade pública? A ausência de algo que possa comprometer a saúde da coletividade. Ok? Então a gente clarifica o que vem a ser ordem pública. Agora, ficou aquela outra palavra, polícia ostensiva. O que seria isso? Bem, somando polícia ostensiva mais preservação da ordem pública, nós temos o que nós chamamos de polícia de rua. É um termo muito utilizado por um historiador português que estuda polícia como objeto de estudo, e ele diz o seguinte: em qualquer lugar do mundo, a polícia de rua ela sempre vai ter 3 características. Quais são elas? Visibilidade, emergência e proximidade. O que é visibilidade? Ostensividade. O que é emergência? É o pronto atendimento. É aquela instituição que está ali 24 horas à disposição para atender qualquer emergência, qualquer pronto atendimento.
Proximidade é o alto grau de capilaridade, porque a Polícia Militar está embrenhada no tecido social. Portanto, nós podemos dizer que o core business da Polícia Militar está assentado em 6 pilares ou em 6 características. Quais são elas? A segurança, a tranquilidade, a salubridade, a visibilidade, a emergência e a proximidade. Muito bem. Passando agora para a missão. Como eu disse para vocês, a missão é aquilo que nós fazemos, né? Como nós estamos falando de uma identidade organizacional voltada para o futuro, uma identidade organizacional que se pretende que seja prospectiva ou orientada por cenários, por tendências ou por megatendências, eu preciso responder a pelo menos 5 perguntas numa perspectiva de futuro. Quais são elas? Primeiro, quais serão os perfis dos usuários dos meus serviços? Qual será o perfil da população? Qual será o perfil das pessoas que vão usar os meus serviços? Numa expectativa ou numa perspectiva futura, de longo prazo. Eu vou buscar essas respostas nos cenários prospectivos, nas tendências e nas megatendências. Então, essa é a primeira pergunta. Qual que é o perfil? E eu já tenho essa resposta porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as tendências e megatendências e o cenário já aponta o perfil da população para o longo prazo, até 2040. Outra pergunta, em que ambiente os usuários estarão inseridos? Em que ambiente os usuários dos meus serviços, dos meus produtos estarão inseridos? Eu também tenho que buscar essa resposta nos cenários. Outra pergunta, quais as necessidades deverão ser atendidas? Quais as necessidades do meu público, da minha população, eu preciso atender? Também busco essa resposta numa expectativa ou numa perspectiva de longo prazo. Quarto, quais produtos ou serviços deverão ser oferecidos? Então, se existe uma necessidade para ser atendida, eu preciso estabelecer o seguinte, com que produto ou serviço eu vou atender essa necessidade? E, por último, quais serão os diferenciais da minha organização? Ou seja, qual é a minha vantagem competitiva? Qual que é a minha habilidade? O que eu faço diferente que as outras organizações que atuam mais ou menos no mesmo negócio que eu atuo não fazem? Isso é importante e eu preciso responder numa perspectiva de futuro. Portanto, são 5 perguntas que eu preciso ter resposta e a resposta eu vou buscar nas tendências e megatendências dos cenários e eu vou mostrar daqui a pouco um resumo dessas tendências e depois que eu interpretar, analisar essas tendências, eu tenho condição, eu tenho capacidade de formular a declaração da missão da minha organização já com foco no longo prazo dentro daquela expectativa, daquela perspectiva de 2040. Já que as tendências e megatendências que eu avaliei são estabelecidas ou foram construídas para o horizonte temporal de até 2040. Vamos lá. Valores. Valores. O que são valores? Valores são crenças, são princípios, é tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que é importante, é tudo aquilo que eu preciso fazer para dar sustentação ao meu negócio, para dar sustentação à minha visão, para dar sustentação à minha missão, enfim, para dar sustentação à minha identidade organizacional. Né? Eles são tão importantes que eles precisam ser parâmetros para seleção, formação, treinamento, premiação, avaliação de desempenho, promoção, movimentação, sucessão, enfim. Os valores são tão importantes que eles devem nortear praticamente toda a gestão de recursos humanos dentro da organização, em função da sua importância e da sua relevância. O que me faz cumprir com a minha missão e atingir a minha visão é exatamente o comprometimento diário, frequente, permanente, diuturno com os valores institucionais. Né? E aí eu tenho os valores divididos em 2 grupos. Eu tenho valores que eu chamo de ideologia central e os valores que eu chamo de adjacentes. Né? Os valores da ideologia central são aqueles perenes que eu considero cláusulas pétreas, aqueles que praticamente não mudam, aqueles assim que fazem parte da personalidade da organização, fazem parte do DNA da organização. Podem até mudar, mas demoram muito para serem alterados. Esses aí praticamente são imutáveis.
E eu tenho os valores adjacentes, que são aqueles que são alterados, são flexibilizados, eles podem entrar dentro da identidade ou podem sair da identidade de acordo com o cenário, de acordo com a alteração do cenário, de acordo com as tendências, de acordo com as mega tendências. Bem, em relação à ideologia central, eu identifiquei alguns valores da ideologia central e eu vou mostrar daqui a pouco na parte de resultados e de constatações da minha pesquisa. Como que eu fiz para identificar a ideologia central da polícia? Primeiro, eu analisei os valores identificados pela Polícia Militar desde o seu primeiro plano estratégico, em 2004. Então, nós estamos, só me engano, no 5º, não avaliei o último porque a minha pesquisa ela se encerrou em 2022, mas eu avaliei todos os valores identificados pelos planos estratégicos da Polícia Militar. Depois, eu analisei documentos internos. Por quê? Como eu disse, uma das formas de identificar a cultura da organização e identificar valores da organização é por meio dos seus documentos oficiais. Então, eu analisei dezenas de documentos e tentei extrair o que eles me mostravam em termos de valores. E, por último, eu comparei valores também de outras corporações fora do Brasil. 7 corporações de outros países. Então, eu fiz essa comparação e consegui extrair alguns valores da ideologia central e eu vou mostrar daqui a pouco. E, da mesma forma, os valores adjacentes eu extraí da minha interpretação, da minha análise do que mostrava, do que me apresentou as tendências e as mega tendências. Eu analisei, eu interpretei e extraí alguns valores como resposta para a polícia transitar nesse ambiente turbulento e poder fazer face a essas tendências e a essas mega tendências até o ano de 2040. Em relação à visão, como eu quero ser percebido, como eu quero que a sociedade me vê, que a sociedade me enxerga, e também aonde eu quero chegar. Eu tenho aí 4 características da visão, né? E uma característica interessante que eu coloquei é sonho/utopia. A visão, ela está no limiar entre o real e a utopia. Ela está no limite entre o real e o sonho. A visão tem que ser tão atraente, ela tem que ser tão futurística ou tão avançada que beira a utopia, beira o sonho. Mas nós temos que procurar atingi-la dia a dia, trabalhando, melhorando a qualidade do nosso serviço, tentando passar para a sociedade, para as pessoas, aquela percepção que nós entendemos, que nós gostaríamos que nós fôssemos enxergados por ela. Então, a visão é uma imagem que eu tento transmitir, é uma percepção que eu tento transmitir, ela está no limiar entre o real e a utopia, entre o real e o sonho, ela necessariamente tem que estar alinhada com os valores, é fundamental que ela seja baseada nos valores, aliás, tudo tem que ser baseado em valores, e ela é voltada para o futuro, porque o próprio nome já fala, visão de futuro. Portanto, ela precisa ter conotação de futuro e, principalmente, de longo prazo. Muito bem, agora apresentando os cenários que eu disse para vocês no começo da minha fala, eu utilizei 2 cenários como fonte base, né, os 2 principais. Foram complementados, foram corroborados, foram atualizados por outros estudos, outras fontes, outros autores, mas eu escolhi essas 2 fontes pela qualidade metodológica e pela riqueza de detalhes. O primeiro cenário é o Brasil 2035, construído pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, vinculado ao Ministério do Planejamento, e o segundo, o Cenário de Defesa 2020-2039, construído pelo Ministério da Defesa. São cenários construídos com rigor metodológico e com riqueza de detalhes. Então, poderia ter escolhido outros? Poderia, mas eu escolhi esses 2 como fonte base, como referência principal da minha pesquisa, em função dessas duas qualidades. E só para mostrar a seriedade desses 2 detalhes, desses 2 cenários, aqui um detalhe importante, né?
Esses dois cenários, eles foram construídos, essas duas fontes, elas foram construídas em 2017. E ambos fizeram menção à crise pandêmica, a nossa crise do coronavírus, que viria a abater o mundo no ano de 2020. Então, eu quero mostrar para vocês que um cenário, quando ele é bem construído, quando ele é bem feito metodologicamente, quando ele realmente observa algumas ferramentas, algumas técnicas, ele tem uma serventia e ele consegue aproximar da realidade. Não tinha como adivinhar se ia ter crise pandêmica, mas existiam evidências, algumas tendências, algumas variáveis, enfim. O primeiro cenário, o Brasil 2035, ele estabeleceu como uma interrogação. Surgirão epidemias globais? Ele nem usa o termo pandemia, ele usa o termo epidemias globais, porque pandemia era um termo que nem se usava naquela época, em 2017. Então, o primeiro cenário, ele já fez uma menção como uma possibilidade. Surgirão epidemias globais? E o segundo cenário, o cenário construído pelo Ministério da Defesa, ele já foi mais categórico. Ele crava que até 2039 nós teríamos algum tipo de pandemia global. Está aí, ó. Os grandes fluxos de mercadorias e pessoas ao redor do mundo poderiam promover pandemias, proliferando doenças humanas, animais e vegetais que culminem em catástrofes humanitárias. A neutralização destas dependerá das capacidades estatais em desenvolver e produzir vacinas, além de controlar portos, aeroportos e fronteiras. Enfim, o segundo cenário foi categórico em estabelecer a possibilidade clara, real, de uma pandemia. Só não disse a extensão e nem quando, mas está aí os dois cenários fazendo menção à principal, ou até o momento, uma das principais crises pandêmicas que nós já tivemos na história da humanidade. Muito bem, agora eu quero apresentar rapidamente uma síntese das tendências e das megatendências que eu analisei, dessas talvez dezenas ou centenas de tendências que eu analisei desses dois cenários e de outros, né, que eu utilizei para poder estabelecer aí premissas para uma identidade prospectiva. Bem, no Brasil eu escolhi algumas tendências mais, digamos assim, vinculadas à atividade policial. Então está aí, ó, né, manutenção da insegurança pública, manutenção das condições de favorecimento ao ingresso de jovens na criminalidade, fortalecimento e crescimento das organizações criminosas, aumento da criminalidade em cidades menores, é uma preocupação muito grande, maior pressão social por serviços públicos de qualidade. Bem, a gente percebe que o cenário não é muito favorável. E para falar que só tem notícia ruim, tem um aspecto aí positivo. Há arrefecimento dos homicídios em face das alterações demográficas, né? Nós sabemos que no Brasil, pelo menos, né, até há uns anos atrás, o homicídio ele era constituído por um tripé: jovem, arma de fogo e droga. É isso? Entendendo que jovem, pessoas aí até com 24 anos de idade. Com a alteração demográfica, nós vamos deixar de ter menos jovens e pessoas numa idade mais adulta, e a população está envelhecendo. Isso aí está desequilibrando o triângulo, e as possibilidades de redução de homicídio, elas são reais como tendência de longo prazo até 2040. É uma notícia boa, dentre outras notícias que não são boas, porque o cenário, pelo que a gente percebe aqui, não é nada animador. Mega tendências no Brasil. Eu tenho aí 10 megatendências. Que são megatendências? São tendências que provavelmente não sofrerão alteração até 2040, né? Mas nós temos duas megatendências que não são muito favoráveis: manutenção dos altos índices de criminalidade, de sensação de insegurança e aumento da participação e fiscalização social pressionando a gestão pública. Ou seja, além de um ambiente criminal em ascensão, nós teremos uma pressão social muito grande exigindo melhoria da qualidade do nosso serviço. Então, é um cenário bem complicado. Bem,
Tendências no mundo, começando pela América do Sul. É uma síntese, tá, gente? Isso aqui são algumas tendências de várias que eu analisei e que eu interpretei. E o cenário também não é favorável. Manutenção do crime organizado da insegurança pública, manutenção como polo do narcotráfico mundial, tendo o Brasil como um dos países-chave dessa dinâmica. E por aí vai. A gente percebe que o cenário na América do Sul para a segurança pública também não é muito favorável, né? Cenário no mundo, também, a gente percebe também que já não é muito favorável, né? A manutenção dos ilícitos transnacionais, bem como do tráfico internacional de drogas, aumento das atividades criminosas promovidas por organizações estatais e não estatais de caráter ideológico ou não, né? E por aí vai. Agora, uma questão que vem forte como tendência mundial e que vai impactar a polícia é o avanço da robótica e da inteligência artificial. É uma tendência irreversível, isso aí é um caminho sem volta. Então, nós teremos sim, no curto prazo, a presença muito forte da robótica e da inteligência artificial nas atividades policiais, a ponto de substituir o policial por robô, e em alguns casos por algumas plataformas virtuais para fazer o serviço de um atendente ao telefone, por exemplo. É uma tendência irreversível e que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui, e a tendência é reduzir efetivo substituindo por tecnologia, né? Sobretudo na questão da robótica e da inteligência artificial. E como mega tendências no mundo, nós temos essas 12, mas a que me chama a atenção é o empoderamento dos cidadãos, né? Empoderamento dos cidadãos. É uma tendência mundial, no Brasil também. Eu disse que é uma mega tendência também no Brasil. Mas a manutenção da criminalidade, a manutenção da insegurança pública e o cidadão empoderado, com capacidade de se mobilizar, consciente dos seus direitos, com capacidade de maior recepção de informação, né? Ele é bombardeado por informação todos os dias. Isso é uma pressão muito grande em relação à prestação de serviço por parte da polícia. Ela será exigida cada vez mais por uma sociedade mais mobilizada, mais escolarizada, mais consciente dos seus direitos, com maior inclusão digital, enfim, nós teremos aí muitas dificuldades daqui para frente em relação a esse ambiente de segurança pública que não é favorável e, além do mais, com uma pressão social muito grande pela melhoria da qualidade do nosso serviço. Muito bem, são as polícias que eu utilizei para a minha pesquisa. São as polícias que eu analisei a identidade organizacional delas, principalmente a missão, a visão e os valores. Além da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi a minha referência básica, que foi, assim, digamos, a minha amostra principal, eu utilizei a Polícia de Segurança Pública em Portugal, utilizei a Guarda Nacional Republicana em Portugal, utilizei a Metropolitan Police na Inglaterra, utilizei a Guarda Civil na Espanha, embora o nome Guarda Civil é a Polícia Militar Espanhola, né, o nome não corresponde à instituição, à organização, porque ela é a Polícia Militar Espanhola. A SAPS, na África do Sul, que é uma polícia nacional, a LASD, a Polícia de Los Angeles, os Carabineiros no Chile, além da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Muito bem, agora partindo para as nossas constatações e considerações finais, né? Bem, vamos lá. Primeira constatação, ou primeiro resultado.
Além de um ambiente volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, ansioso, não linear e incompreensível, a polícia ainda atua em ambiente hostil. Então, realmente, além de nós atuarmos num ambiente igual todo mundo atua, né, nesse ambiente aí do mundo VUCA e do mundo BANI, nós ainda temos um adicional, que é um mundo, um ambiente muito hostil em função das características da nossa atividade. Isso aí não aprofundamos aqui na nossa fala, porque não era o caso, é assunto até de uma outra palestra, se for o caso, mas existe aí vasta literatura, vários autores, vários estudos que realmente corroboram nesse sentido, de que o ambiente de atuação da polícia é um ambiente hostil, naturalmente hostil, em função das características da nossa atividade. 2, a identidade organizacional orientada por cenários ou identidade prospectiva visa uma resposta institucional às mudanças externas de longo prazo. Uma resposta ou uma antecipação, porque é exatamente o que eu estou propondo. O que eu estou propondo? Entender as tendências, entender as megatendências, que impacto isso traz para a nossa identidade, estabelecer algumas premissas para a nossa identidade para responder no longo prazo essas tendências e essas megatendências, para que a organização possa navegar em águas mais tranquilas no longo prazo, para que possa aproveitar melhor as oportunidades e se defender melhor das ameaças. 3, o core business, ou seja, o negócio, está vinculado ao papel legal constitucional. E como não há previsão em nenhum cenário de alteração normativa no papel da polícia, seu negócio tende a se manter até 2040. Bem, em todos os cenários que eu analisei, em todas as tendências que eu analisei, não há tendência de alteração do negócio da Polícia Militar. Não há alteração da missão constitucional, do papel constitucional legal da polícia. Portanto, o nosso negócio, o nosso core business, tende a se manter o mesmo até 2040. Outra constatação, a missão depende tanto dos cenários quanto do nível de aspiração e da maturidade institucional de cada corporação. Quando eu vou estabelecer a missão, eu preciso entender também qual que é o grau de maturidade institucional daquela organização, porque isso vai variar muito na formulação da missão, porque algumas instituições estão no nível mais avançado que outras, e isso vai influenciar qual que é o grau de aspiração dessa organização. Entretanto, o profissionalismo, a qualidade, a eficiência são preceitos demandados pelo que apontam os cenários futuros. Ou seja, dentro do que eu analisei, dentro do que eu interpretei das tendências e megatendências, profissionalismo, qualidade e eficiência não podem ficar de fora da nossa missão, porque são qualidades extremamente demandadas pelo empoderamento dos cidadãos, por uma sociedade cada vez mais mobilizada, cada vez mais consciente dos seus direitos, e que certamente será cada vez mais exigente. Portanto, profissionalismo, qualidade e eficiência são premissas que não podem ficar de fora da nossa missão. 5, os valores da ideologia central identificados foram honra, coragem, respeito, hierarquia e disciplina. Não quer dizer que não tem outros, mas esses foram os que eu identifiquei analisando a identidade organizacional da Polícia Militar em todos os seus planos estratégicos, exceto o último, porque a minha pesquisa foi até o ano de 2022, analisando documentos institucionais da Polícia Militar e comparando com a identidade de outras corporações policiais. Então, honra, coragem, respeito, hierarquia e disciplina, eu não tenho dúvida de que são valores que integram a ideologia central. Podem ter outros? Podem, mas esses, com certeza, eles fazem parte da ideologia central com base nos documentos que eu analisei. 6, alguns valores adjacentes despontaram nos cenários apresentados, quais sejam o conhecimento, a inovação, a participação e a transparência. Bem, não quero dizer que não existam outros valores adjacentes. Esses, na minha interpretação, são fundamentais porque respondem
as tendências e as megatendências que eu analisei nos cenários. Conhecimento, inovação, participação e transparência. São valores fundamentais, valores adjacentes para responder esse cenário até 2040. Mas não quer dizer que não tenhamos outros valores que possam integrar a ideologia central. E, por último, a visão de futuro deve necessariamente contemplar a excelência dos serviços prestados, pelo menos até 2040. Bem, independentemente da minha visão, pelo que os cenários apontam de cobrança por melhoria da qualidade do serviço, realmente a excelência dos serviços prestados deve ser uma visão de futuro que deve ser perseguida pelo menos até 2040. Bem, senhoras e senhores, em apertadíssima síntese, era o que eu tinha para falar. A pesquisa ela é extensa, ela é grande, ela está toda detalhada, documentada no livro que nós publicamos ano passado, em julho de 2023, Polícia e Futuro, Identidade Orientada por Cenário de Desenvolvimento Organizacional, onde consta na íntegra os resultados da nossa pesquisa. Mas eu agradeço a paciência, muitíssimo obrigado, espero ter contribuído e agregado valor para os senhores aí e estamos à disposição. Muito obrigado, uma boa tarde.